Olá, boa noite, bem-vindo a mais um estudo, a reflexão dentro da doutrina espírita. Nós fazemos parte do grupo de estudo da doutrina espírita e estamos aqui com o propósito de nos aprofundarmos no conhecimento do perispírito. Meu boa noite aos meus amigos, Norberto, Carlos, Paulo Lodi e a Simone, e a paz e a luz a você que está nos acompanhando. Vou trazer o Paulo Lodi para fazer hoje, a exposição do tema que é perispírito, conceito e natureza. Paulo, boa noite. Ok, obrigado, Paulo. Pode colocar o slide aí para a gente finalizar a apresentação, mais uns 10 minutinhos. Bom, outras nomenclaturas utilizadas, né? Vou começar falando aqui das nomenclaturas clássicas que nós utilizamos. Quando eu digo clássicas, eu estou me referindo à doutrina espírita, obviamente, né? Porque existem as nomenclaturas místicas e espiritualistas, né? Então, do ponto de vista clássico, nós vamos encontrar o modelo organizador biológico, né? O MOB, o nosso querido Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui de Bauru, que está muito associado à ontogênese, ou seja, à formação física propriamente dita, né? Que atua com forças físico-químicas do DNA e que vai estruturar a forma do corpo em gestação e vai ser responsável aí por todo o processo de metabolismo e crescimento do sistema vivo, enfim, e vai modular o corpo físico do indivíduo. A outra nomenclatura clássica é corpo espiritual, que é utilizado pelo André Luiz, o Emmanuel, Joana, os espíritos espíritas, né? E o psicossoma, que é bastante utilizado pelo André Luiz, mas particularmente no livro Evolução em Dois Mundos, e o Paulo de Tarso, que faz referência na primeira epístola aos Coríntios. Agora, as nomenclaturas místicas e espiritualistas, nós vamos encontrar diversos nomes. Nós vamos encontrar corpo astral, que é uma denominação dos esotéricos em geral, aerossoma, que vem dos gnósticos em geral, Manumaya Kosha, dos hindus, Ka, Obai, dos egípcios, psicossoma, né? Corpo fluídico, Baodas, dos persas, Roashi, da Cabala, Kamarupa, do budismo, Eidolon, dos gregos, Ki, dos chineses, corpo sidéreo, de Paracelso, corpo fluídico, de Leibniz, mediador plástico, de Coudworth, e metassoma, de Brett. Sabiam desses nomes? Olha que interessante, quantos nomes diferentes para o perispírito. Curiosidade sobre o perispírito, né? Relação com o corpo físico, né? Saúde, doença e espírito e corpo mental. Bom, vejam que o perispírito, ele é o responsável pela interação saúde e doença, né? O Hipócrates, ele vai dizer já na Grécia Antiga que não existem doenças, e sim doentes, mostrando o processo todo, mostrando que o processo todo de doenças, ele encontra-se no espírito, sendo o perispírito apenas o veículo de manifestação de todo o processo mental, como já comentamos. O André Luiz, ele vai informar, no livro Evolução em Dois Mundos, que mesmo doenças viróticas ou bacterianas, elas serão adquiridas nesse processo, onde o espírito atormentado, geralmente pela culpa, ele vai baixar o seu mecanismo de proteção imunológica para abrir o campo para a instalação própria da doença, conforme ele acredite que mereça ou não aquela doença. Não obstante, nós temos também as doenças kármicas, que também são decorrentes desse processo. Ou seja, tudo aquilo que fizermos ao nosso corpo físico será registrado célula a célula no nosso perispírito, porque o perispírito ele se liga célula a célula ao nosso corpo físico. Assim é que o corpo espiritual ele guarda no mundo espiritual, após nosso desencarne, as marcas daquilo que nós fizemos enquanto encarnados. Então, se existe desequilíbrio, precisará ser recomposto. Esse é o processo kármico, né? Por exemplo, no caso dos suicidas, né, se ele atinge o seu crânio com uma bala, com um revólver, ou se joga de uma determinada altura e acaba lesando o seu perispírito, esse perispírito precisará ser recomposto, precisará ser reequilibrado. E como é que isso acontece? No processo reencarnatório. Porque o corpo acaba agindo ali como a esponja do espírito. E aí ele vai drenar, vai absorver ali todo o processo
desequilibrante que ocorreu no corpo perispiritual, numa existência passada, numa existência pregressa. Então, é assim que funciona esse binômio doença-saúde. E aí, o perispírito, obviamente, ele também, em alguns casos, que não seja um processo kármico, aqueles casos onde os missionários ou portadores de certas tarefas pedirão limitações perispirituais para que eles não venham a falhar em suas tarefas. É muito comum que isso ocorra. Então, aqui não é um processo kármico, tá? O perispírito ainda vai apresentar após o processo de purificação do espírito, na sua estrutura restrita somente ao espírito, né? Ou seja, o espírito, quando atingir o grau de pureza, ele ainda possui um perispírito, né? Não havendo mais necessidade de corpo físico, essa estrutura agora é denominada por André Luiz de corpo mental, que ele vai chamar aqui de envoltório sutil da mente, né? No livro Evolução em Dois Mundos. Então, dá-se a entender aqui que nessa fase, ou seja, do espírito puro, esse corpo mental seria o perispírito dos espíritos puros, não necessitando mais de corpo físico, mas apresentando também uma certa complexidade, com diferentes camadas ainda, né? Como é que são essas camadas? Não sabemos. Teria ainda alguma evolução esse corpo mental no processo do espírito puro? Também não sabemos, né? Precisamos chegar lá para descobrir isso. Bom, relação com centros de força e duplo etérico. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos explicar que nós possuímos diversos centros de força, chamados de chakras, que ficam localizados no perispírito, com representações no duplo etérico. O que é o duplo etérico? Lembra que nós falamos há pouco que o perispírito é semimaterial, ou seja, existem partes tão sutis próximas ao espírito, mas existem partes muito densas próximas ao corpo físico. Pois bem, existe uma parte mais densa, mas que ainda não é matéria, próxima ao corpo físico, chamada de duplo etérico. Então, existe ali no duplo etérico as representações, as associações, né, dos centros de força que ficam no perispírito, né? E aí, é no duplo etérico onde os passes têm a sua efetividade. E aí, os centros de força no duplo etérico eles são chamados de plexo. Muito comum nós ouvirmos o plexo solar, o plexo isso, o plexo aquilo, né? E aí, obviamente, isso se estende ao corpo físico na forma de nadis ou meridianos, conforme a medicina chinesa nos informa por meio da acupuntura. E esses centros de força são responsáveis pela distribuição da energia espiritual, que vem do espírito ou da mente, para o bom funcionamento do nosso corpo físico. Com a morte do corpo físico, obviamente, o duplo etérico ele também se desintegra junto com o corpo físico, e aí permanecem apenas o perispírito e o espírito. Bom, as relações com os processos de encarnação e desencarnação. Todas as alterações que apresenta depois desse estágio berço-túmulo, elas estão assentadas aqui na conduta espiritual da criatura que se despede do processo físico, conforme nos fala o André Luiz, né? Como é que funciona isso? Permanecemos no mundo espiritual, mostrando a forma da nossa última encarnação, e também, né, nesse processo, quando desencarnamos, perdemos parte do nosso perispírito. Essa questão é um pouco delicada, a gente pode comentar em outro momento. E também no processo de encarnação, conforme já falamos anteriormente, nós vamos ali adquirir uma outra capa perispiritual. E aí eu entro na questão, o espírito troca de perispírito? Bom, como já expusemos anteriormente, e nossos colegas comentaram, o espírito ele irá moldar-se de fluidos relativos ao orbe onde ele vai encarnar. Não existe troca de perispírito. O que existe é que o fluido cósmico universal ele é tão variado e ele possui diversas densidades, desde substâncias extremamente sutis e etéreas, que vai permitir que espíritos nobres e evoluídos possam encarnar, como também possui variações gradativas muito densas, onde espíritos mais grosseiros, como nós, iremos ali formar o nosso perispírito. Então, vejam, o detalhe está no fluido cósmico universal, que tem uma diversidade enorme aí de gradações, né, de, digamos assim, níveis sutis, níveis extremamente etéreos, a níveis
extremamente mais grosseiros, onde espíritos umbralinos colocarão ali uma camada perispiritual para reencarnar e formar seu corpo físico, bem como espíritos nobres, evoluídos ali formarão essa camada para a reencarnação, para o seu perispírito. O espírito não troca de perispírito, né? O perispírito, ele se depura. O perispírito, ele é o nosso, entre aspas, o nosso registro. Nós não podemos perder o perispírito, senão nós perderíamos a nossa essência, nós perderíamos todas as nossas aquisições. Então, essa camada perispiritual, ela irá se decompor conforme o perispírito vá mudando seu campo vibratório até alcançar outros níveis superiores, né? Basta nós lembrarmos aqui do relato de André Luiz no livro Nosso Lar, onde ele comenta que em determinado instante ele dorme no mundo espiritual e aí ele sai do corpo e vai visitar a sua mãe em outro plano espiritual, mostrando aqui essas sutilezas, essas diversas camadas que o perispírito possui, ou seja, tudo está muito relacionado à relatividade. Enquanto encarnado, temos aqui a relatividade da matéria. Tudo que tocamos, palpável, é matéria, mas existe matéria que não conseguimos enxergar. Da mesma forma, no mundo espiritual, lá há uma vida de relação. Então, aquilo que os espíritos tocam, veem, comem, é matéria. Mas também existem matérias mais sutis, a ponto do próprio perispírito ter outras camadas mais sutis, e André Luiz sair do seu corpo e visitar a sua mãe em outro plano espiritual. Bom, já caminhando para o nosso final aqui, relação com os processos mediúnicos e psíquicos em geral. Bom, o perispírito, tanto do espírito quanto dos médiuns, possui propriedades de assimilação, que vão permitir, obviamente, que eles se combinem e que aconteçam as comunicações mediúnicas. Esse é um assunto que nós podemos aprofundar nas próximas aulas, né, nos próximos encontros, porque eles demandam aqui um livro inteiro, que é o livro dos médiuns, que vai abordar ali sobre toda a questão mediúnica, sobre bicorporeidade, sobre fenômenos inteligentes, fenômenos psíquicos, fenômenos materiais, mas, basicamente, o perispírito dos médiuns possui uma força de expansão que facilita a comunicação dos espíritos, né, mente a mente, expansão de fluidos perispirituais, manipulação de ectoplasma, que está no corpo físico, dentro das mitocôndrias, e também está na natureza, fenômenos físicos, fenômenos de materialização e tantos outros fenômenos inteligentes também, que nós precisaríamos de mais tempo, então, para respeitar o nosso horário, nós faremos apenas esses breves comentários, né? O fenômeno mediúnico só é possível de acontecer porque existem pessoas denominadas médiuns, já sabemos disso, cujo perispírito possui condições especiais de assimilação e expansão fluídicas, né? E o Kardec vai dizer isso, né? Eles vencem a dificuldade da matéria para que tenham ali a faculdade mediúnica, como o Kardec coloca, que é orgânica, e aqui existem detalhes do sistema nervoso que talvez facilitem a maior ou menor expansão desse perispírito, né, para que o processo possa ocorrer, né? E, finalmente, os espíritos puros possuem perispírito, né? Eu trouxe aqui algumas curiosidades, existem muitas outras, obviamente, né? A resposta é sim. Conforme descrito por André Luiz, é o corpo mental, né? Os espíritos jamais perdem o seu perispírito. O que acontece é que ele se depura a tal ponto de acabar se confundindo com o próprio espírito. Mas André Luiz vai nos relatar, né, que o perispírito dos espíritos puros é chamado de corpo mental e também possui ali a sua complexidade, que quando chegarmos lá nesse grau de pureza, poderemos estudar melhor. Então é isso, encerro aqui a minha fala, deixando aberto aí os nossos colegas os comentários. Obrigado. Então é interessante tudo isso que foi falado aí, né, principalmente agora que o Paulo Lodge falou. Lembrando que Hernani Guimarães Andrade, ele construiu um modelo do espírito em 1958, né, quando ele publicou a teoria corpuscular do espírito, em que ele, utilizando então a nomenclatura de Kardec, se fundamentando em Kardec e também André Luiz, né, foi na mesma época que André Luiz
que sendo psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, em Evolução em Dois Mundos, e Mecanismo da Mediunidade. E o Dr. Hernani, então, toda a teoria dele é fundamentada, ele não sai 1 milímetro fora nem do que a ciência diz, nem do que Kardec diz. E é interessante que ele detalha bastante essa ligação entre o espírito e o corpo físico, nesse modelo do espírito que ele fez, um modelo geométrico, em que ele imagina que a nossa realidade é de 3 dimensões espaciais e uma temporal, enquanto que o espírito está numa quarta dimensão, está fora do espaço-tempo, né? E ele atua, então, nesse nosso espaço-tempo, através de uma conexão que não é nada mais, nada menos que o perispírito. E esse perispírito, então, ele se divide, né? Quando o Paulo falou do corpo etérico, na Hernani usa a nomenclatura corpo vital, né? Que é idêntica, corpo vital e corpo etérico são sinônimos. E ele usa também a nomenclatura corpo astral. Aí o corpo astral que o Dr. Hernani usa é diferente desse conceito de ser equivalente ao perispírito. O corpo astral na nomenclatura do Dr. Hernani é uma parte do perispírito. Então, para o Dr. Hernani, temos o corpo físico, num espaço adjacente avançado no futuro nós temos o corpo astral, e no outro universo adjacente, tridimensional, voltado para o passado, que essa quarta dimensão aí é o eixo do tempo, nós temos o corpo vital. Né? Então, o corpo físico fica entre o corpo astral e o corpo vital. E envolvendo o corpo astral, o corpo vital e tudo isso aí, está esse envoltório sutil da mente, né, que o Paulo Lodge falou, que é o corpo mental, né? Então nós temos o corpo mental, que é toda esse envoltório, e temos o corpo espiritual, que é composto então dessas corpo vital mais corpo astral, né, e adjacências ali. E no começo, quando o Paulo Lodge falou, ele falou no modelo da laranja. Pensando no modelo do Hernani, veio na intuição que esse modelo da laranja é perfeito. Né? Inclusive que a laranja ela tem as sementes dentro. Né? E tem o envoltório branco abaixo da casca ali. No modelo do Hernani, cada semente seria uma vida, uma personalidade do espírito. O Hernani fala que cada personalidade é cada vida, que começa no nascimento e termina na reencarnação futura, não no desencarne. Ele passa aquela vida, vai para o plano espiritual, conserva a sua imagem, seu pensamento, e depois, quando ele vai reencarnar, como aconteceu com Segismundo na literatura de André Luiz, escrito, ele reencarna, é aí que há o fechamento das informações que constituem essa personalidade, que elas passam a atuar como um registro, como um arquivo morto dentro da individualidade. Né? Então a individualidade seria a somatória de todas as personalidades vivenciadas pelo ser em evolução. Então cada semente da laranja seria uma personalidade. E aquele envoltório, aquela casca branca que fica embaixo da casca, seria então o perispírito da individualidade. Né? O perispírito. Então a gente pode pensar no perispírito do corpo mental e o perispírito de cada personalidade, de cada corpo astral. Isso tudo a gente vai continuar estudando, né? Isso aí vale como um aperitivo porque vai vir ainda pela frente aí, pelo nosso estudo aí, que é tão importante. É isso mesmo. A ideia hoje é o apanhado geral para deixar, né, aquela vontade de querer saber mais. Exatamente. Fazer um comentário, Paulo? Não, eu gostei dessa observação do Carlos, eu sempre uso esse exemplo da laranja, né? Não é o momento aqui para a gente aprofundar, mas o Jung faz referência a isso, né? Quando o Jung vem complementar isso, né? A cada nova encarnação, um novo corpo, um novo ego. Exatamente o que o Dr. Dantes comenta com muita sapiência, né? Esse ego permanece no mundo espiritual e a gente vai até a próxima encarnação. E cada semente, como você bem colocou aí, Carlos, é o que Jung chama de complexo. Como ele não aderiu à tese da reencarnação, ele chama de complexo, ou seja,
uma subpersonalidade que existe em nós e que de vez em quando nos toma, que é o fenômeno anímico lá da mesa mediúnica, né? A Joana vem dizer, esse complexo do Jung, perdão, são as nossas subpersonalidades de outras vidas que ainda não foram solucionadas, mas que serão solucionadas à medida que a gente vá tornando cada vez mais clara, mais lúcida a nossa mente, né, e agregando tudo isso para a nossa consciência cósmica universal, né? Então veja que tudo converge para o espírito, tudo converge para a doutrina espírita, não há para onde correr, né? Norberto? Bom, eu quero mandar uma mensagem para quem está nos assistindo, porque se esta é a nossa segunda aula, você imagina o que vem por aí. Mas não se assuste, como os amigos falaram, nós estamos colocando tudo na mesa, assim, só para você ver naquilo que nós vamos nos servir ao longo de todo o nosso banquete. Mas tenha calma, que nós vamos pegar cada coisa dessa daí. O Carlos falou sobre corpo astral, o Lodge comentou sobre psicossomas. Vamos entender em diversos corpos perispirituais. Vamos entender isso daí com calma. Não se assusta, não saia daí, não nos abandone, porque o assunto vai ser bastante rico mesmo, né? Bom, o meu comentário em relação ao Lodge, e gostaria que vocês me corrigissem caso eu esteja errado, né? É só para dizer assim que essa ideia do perispírito ter diversos corpos, né? Ele ser constituído de diversos corpos, isto que eu me lembre, não está nas obras básicas de Kardec. Então se não está, nós não devemos abordar? Absolutamente. Kardec não tinha, e os espíritos, pretensão alguma de esgotar o assunto, né? A ciência continua. Bom, vamos ganhando maturidade, vamos vamos vendo, vamos estudando, vamos considerando todas essas descobertas junto com a ciência, né? Mas eu acho, e os amigos aí gostaria que me corrigissem, Kardec e os espíritos, nas obras básicas, não se estuda esses diversos corpos perispirituais, né? Em relação à mudança do espírito, né? Do perispírito, eu crio no meu modelo de entendimento para que eu possa entender, eu faço a seguinte analogia. O nosso corpo, entre aspas, é o mesmo do nascimento à morte. Eu tenho o mesmo corpo, eu não perco o corpo. Entretanto, o meu corpo, de tempo em tempo, se modifica totalmente. As células são renovadas de tempo em tempo. O que acontece no corpo material deve acontecer o seu correspondente no corpo espiritual. As substâncias que compõem o perispírito se modificam nessa dinâmica da vida, sem, todavia, extinguir o perispírito, né? Olha que bacana. Mas muito bem entendido, é uma pitada aí o que vem pela frente, hein, Paulo Marzanati? É apenas, como diz aí, é o tira-gosto. Nós estamos começando apenas, né, nos aprofundarmos nesse assunto. E realmente, a nossa proposta, né, trazer diversas visões de outros autores para que a gente, né, reflita. Porque tem momentos realmente que eu vou até pegar um que eu destaquei aqui. O grau de elevação moral do espírito determina o grau de depuração ou eterização do perispírito. Quanto maior a elevação moral do espírito, mais puras serão as partes do fluido cósmico universal que formam o perispírito. Foi a última citação do Lodge, né? Espíritos puros têm. Então, assim, em alguns momentos fala, né, desse corpo mental, né, também. Então, realmente, assim, nós estamos aprendendo. Como nós dissemos no nosso estudo anterior, nós ainda não conhecemos esse corpo que é tão rudimentar, né? Nós estamos aprendendo um pouquinho mais para frente, né? Fala, Norberto. E se preparem, vocês que nos acompanham nesse estudo, que vocês vão precisar, diante do conhecimento de cada um de nós vamos criando o modelo de acordo com o nosso conhecimento. Certeza, nós não temos.
nós fazemos uma suposição, nós fazemos um plano mental das informações que colhemos dos espíritos, dos estudos de um modo geral. Então, ainda mais num assunto como este, que é o perispírito. Não espere do nosso estudo algo concreto. 2 mais 2 é 4. O perispírito é azul, o perispírito é vermelho. Não crie, não espere isto. Nós precisamos ter muito estudo e do estudo vamos construindo o nosso modelo mental, né? Justo. E reforçando, né? Kardec deixa claro nas obras, né, que nem tudo foi dado a nós conhecermos, até mesmo pela nossa linguagem limitada. Não está falando só a linguagem lá da metade do século XIX, né, o francês. A nossa linguagem ainda é limitada como é até hoje. Né? A gente precisa. Simone, quer fazer um comentário? Vou fazer que nem o Norberto falou aí, aguçar um pouquinho a curiosidade aí, né, daqueles que nos acompanham das nossas reflexões, dizendo que a gente só vai compreender essa complexidade aí da vida de espírito aí se compreendermos melhor as suas propriedades e como elas funcionam, as características, o perispírito, porque até então nós não dávamos tanta importância ao perispírito, né, e tratamos o nosso corpo, né, a nossa matéria, essa vestimenta, sem muita importância. Mas nós vamos refletir mais ainda o quanto nós descuidamos do nosso corpo material e o quanto influenciamos, né, no nosso perispírito, de como ele vai ficar. E realmente essa parte que o nosso lado moral, ele influencia muito o nosso perispírito, que quanto mais aprendemos, né, mais evoluímos ali espiritualmente e moralmente, nós vamos chegando um pouquinho mais perto do plano espiritual, né? Quanto mais, vamos dizer, somos teimosos ali, não queremos, né, não nos interessamos em moralizar ali as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós vamos nos afastando. E aí fica difícil compreender como todo esse papel que o perispírito desempenha. Então, realmente, aí, Kardec, ele obteve várias respostas, né? Trouxe várias respostas de espíritos para nós, e como Paulo disse, né? De várias localidades ali, de várias maneiras, então é um trabalho que nós temos ali muito a acrescentar. Eu gostaria de ler só um trechinho, né, de Kardec, que está na Gênese, que ele afirma o que todos nós falamos um pouquinho, né, que é a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, a sua natureza, mais uma vez, ele está provando que essa evolução ela vai variando, né? E vai evoluindo de acordo com a moral de cada espírito ali, de cada trabalho que é realizado. E só destacando o quanto é importante, né, essa evolução moral em qualquer momento da nossa existência, né, material. A gente não pode deixar de lado essa observação. E aí o convite para todos continuarem nos acompanhando. Obrigado, Simone, obrigado. Vou fazer também um comentário final, trazer para vocês a Revista Espírita também, dezembro de 1862. O título, né, do artigo é Causas da Obsessão e Meio de Combate. Poxa, Paulo, o que tem a ver? No estudo nós vamos ver o quanto realmente tem a ver. E Kardec escreve assim: os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso que lhes forma verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são tirados do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une a um corpo material, aí vive com o seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corpórea. É o intermediário das sensações percebidas pelo espírito. Mas
Esse perispírito não é confinado no corpo, como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia-se exteriormente em torno do corpo numa espécie de atmosfera, com o vapor que ele se desprende. Ele conclui: o perispírito é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Por isso que tem que se destacar, né? É extremamente importante essa vontade e o pensamento. Nós vamos estar vendo isso nos próximos estudos. Hoje realmente foi uma abertura para que a gente tenha um conceito um pouco do perispírito. A ideia é trazer vocês para os próximos estudos. Paulo, você quer complementar com mais alguma coisa que ficou? Obrigado, eu acho que o assunto é muito extenso, tem muitas particularidades para a gente falar, então para a gente não se alongar muito, eu acho que a gente vai gradualmente nos próximos estudos trazendo curiosidades, alguma outra informação, algo nesse sentido, tá? Obrigado aí pela paciência de vocês. Agradeço a todos, desejo a todos a paz e a luz do Mestre Jesus, e já dando a letra. Próximo estudo, nós vamos falar sobre propriedades do perispírito. O que seriam essas propriedades? E qual a ação dessas propriedades? Aonde que ela tem influência, essas propriedades? E aí nós vamos aprofundando cada vez mais em algumas particularidades, por assim dizer, do perispírito. Desejamos mais uma vez paz e a luz do Mestre Jesus sempre presente.